Santo do Senhor. Baruch atah Adonai Eloheinu. Glória ao Senhor. Shalom, paz de Deus, paz e graça. Irmãos, eu sou cristão, não estou pregando o judaísmo, mas estou pregando aquilo que Deus, vou passar para vocês aquilo que Deus está cobrando da minha pessoa. Agora eu peço a compreensão de todos. Você pode ter outro pensamento, eu não sou contra. Por favor, peço que vocês compreendam isso. Porque, irmãos, eu não estou aqui para degladiar, porque não é esta a minha missão. Repetindo, não sou adventista. Tem um texto aqui que eu tive que buscar, porque na minha mente, se eu não escrevesse, eu não ia ter como, se eu não buscasse. Isso aqui é muita coisa, por isso eu peço para os irmãos ouvirem com muita atenção, certo, irmãos? Aqui fala, em bastante comunhão, eu vou ler rápido, mas se demorar, os irmãos não tenham paciência, leem quando os irmãos puderem, escutem quando os irmãos puderem, porque isso é muito importante. Eu também, isso aqui eu encontrei e está dentro daquilo que eu estou sentindo. Então eu acredito que os irmãos entenderem o meu sentimento. Não é que eu procurei, agora eu estou falando, vou fazer igual. Não, eu já estava sentindo, mas eu preciso ter uma base para explicar para vocês. E eu busquei numa fonte que a água é limpa, que vem de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Quem já visitou a Terra Santa sabe muito bem, a terra de Israel, que eles chamam de Terra Santa. E se você passou um dia de Shabat lá, você vai ver como é profundo o significativo disto para o povo judeu, certo? Para o povo judeu e o povo da Bíblia também. Não é só para os judeus, aqueles que leem a Bíblia. É para os messiânicos. Quem são os messiânicos? Aqueles que creem em Jesus Cristo, que é também reconhecido entre os messiânicos Yeshua HaMashiach, que é o nome original de Jesus Cristo. E para nós que somos de outra nacionalidade, teve que ser transliterado. Homem, nome não se traduz, mas se translitera. Conheço uma pessoa que se chama Gabriel. Lá ele é chamado Ravriel. Conheço essa mesma pessoa do outro lado árabe. Ele é chamado, se eu não me engano, de Gibrim. E no Brasil ele é chamado Gabriel. Então existe sim uma transliteração de nomes. Não vem dizer, procura um professor, porque tem gente que sabe explicar melhor do que eu. Eu sou uma pessoa simples, apenas senti de fazer e eu vou fazer, irmão. Quem achar que eu estiver errado, louvado seja Deus. Eu creio que você não vai sair do meu canal, porque eu não vou ficar falando disso todo dia. Eu estou fazendo isso agora porque eu acho assim, eu acho assim, irmãos, tem denominações que estão chegando aqui, a própria denominação da Casa de Oração, que eu vou passar alguns links para os irmãos, ela não guarda o Shabat, e eu não sou contra, irmãos, eles têm a ideologia e jamais eu sou um só, irmãos, eu tenho que falar. Agora, se eles não me quiserem por causa disso, eu não vou perder a amizade com eles, eu não vou perder o amor, não vou julgá-los, muito pelo contrário, eu vou continuar amando mais ainda, porque eles não são obrigados a me aceitar, entendeu, irmão? É um sentimento meu. E é meio triste a gente ficar escondendo esses sentimentos. Então vocês têm que saber. Também não vou para adventista, porque cada um fica onde sente, irmão. Entendeu? Então aqui, irmãos, essa confusão aí toda, essa polêmica em observância à guarda do sábado, desde a época de Jesus, quantas doutrinas e seitas com divergências, irmão, surgiram em decorrência desse tema. Afinal, tem o judeu razão quando observa o dia de descanso, como o que está escrito nos 10 mandamentos do Senhor, entregues a Moisés no Monte Sinai. Pode um cristão debaixo da graça, que não é judeu, que nós somos salvos pela graça, não pelas obras da lei,
guardar e observar o sábado? Sim, por que não? Sim, ele pode guardar o Shabat. Por quê? Ah, mas o Shabat não salva. Eu sei que não salva. O que tem? Eu não posso guardar por quê? Eu sei que eu estou guardando algo que o Senhor Jesus é Senhor. Se acontecer alguma coisa que naquele dia eu não puder guardar, eu sei que o Senhor é o Senhor do Shabat, Ele não vai me condenar por isso. Estão entendendo onde eu quero chegar? Antes de responder essas perguntas, eu gostaria também de ressaltar uma coisa para vocês. Presta bem atenção. Que a minha intenção, isso quero deixar bem claro, a minha intenção, irmãos, com este artigo aqui, com esse assunto, é simplesmente abordar o assunto dentro das Escrituras, de uma maneira imparcial. Eu não quero aqui induzir ninguém, tá entendendo, irmão? Sem, contudo, vou impor. Irmão, que não é uma religiosidade, eu não estou impondo nada. Presta atenção, irmãos. Ninguém está impondo nada, certo, irmãos? E eu deixei aqui marcado também uma coisa para mim não esquecer, irmão. Quando que eu deixei? Deixa eu ver, tá escrito, eu marquei aqui. Eu quero ser imparcial, essa é a verdade. Eu não tenho... Se você gosta do domingo, tudo bem. Se você guarda o Shabat, eu não vou te condenar. Se você está no domingo, também não vou te condenar. Isso é uma coisa entre você e Deus. E uma coisa entre eu e Deus. Está entendendo, irmão? E outros dizem que Deus não tem dia. O dia de Deus é todos os dias. Mas é claro, quem que não sabe, irmão? Irmão, eu não estou falando isso, irmão. Estou falando do mandamento, dos 10 mandamentos. Ah, você é salvo pelos 10 mandamentos? Você também é, irmão. Porque o Senhor Jesus falou, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas. O que é amar Deus sobre todas as coisas? Quem que criou os mandamentos? Não foi Deus? Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que amar também os mandamentos que Ele criou. Agora, você não pode voltar lá atrás e oferecer holocausto, e você oferecer isso aí é outra lei. Não é a lei moral. Você está entendendo, irmão? Não vamos misturar as coisas. Jesus Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou. Aquilo ali sim, já cumpriu. E essa lei moral, o homem não conseguia cumprir. Então o Senhor Jesus cumpriu ela toda. E se o homem tropeçar em alguma coisa, ele peca. Porém, tem o Senhor Jesus, que agora, na graça, dá para ele a condição dele ser perdoado. E antigamente não tinha. O homem, se ele transgredisse, ele era condenado. Se ele adulterasse, ele era apedrejado. Hoje tem pessoas que cometem esses tipos de pecado e são perdoados, não são apedrejados nem degolados como era antigamente, em alguns lugares. A maioria das vezes era apedrejamento, certo, irmão? Então você está entendendo o que eu estou explicando, irmão? Eu não quero impor ninguém uma doutrina para a guarda do sábado, mas eu quero que o leitor, aquele que lê a Bíblia, abra o seu coração e julgue o texto com amor. Julgue o que eu vou falar agora, irmão. Como veremos a seguir, Jesus e seus apóstolos, bem como a igreja gentílica, a igreja dos gentios dos primeiros séculos, aí que está, as igrejas do primeiro século. Muita gente, irmão, quer voltar às raízes de um determinado fundador de uma igreja. Mas o fundador é Jesus Cristo. Agora, o fundador da reforma foi Martinho Lutero. O fundador da igreja primitiva não foi Martinho Lutero. Martinho Lutero era um bispo, era um monge, né? Monge que chama, você não me lembro agora, dominicano, né? Acho que nem era dominicano, era um monge. A história eu não me lembro agora, a história de Lutero, senão nós vamos prolongar muito aqui. Lutero, ele foi contra a lei das indulgências e ele revoltou-se contra o romanismo. Houve até guerras, irmão. Ele se exilou para um castelo, por isso que existe aquele hino Castelo Forte, que em algumas igrejas é cantado como Forte Rocha, em outras igrejas, enfim. Mas aquele hino foi Lutero que escreveu, porque ele ficou exilado dentro de um castelo, onde ele traduziu a Bíblia na língua alemã. E depois, em 1445, João Gutenberg, o pai da imprensa, imprimiu o primeiro livro, que foi a Bíblia. Inclusive, a Bíblia não tinha versículos,
certo, irmão? Depois que foi na compilação, foi colocando versículos para ficar mais fácil para os leitores saberem capítulos, versículos e etc. Tá entendendo, irmão? Agora eu vou fazer um pequeno detalhe aqui, um pequeno resumo, para vocês saberem da onde que vem esse negócio aí de domingo, então. Olha só, vamos voltar na história, tá, irmão? No ano de 321, presta atenção, depois de Cristo, o imperador Constantino declara a Venerabilis Die Solis, o venerável dia do sol, certo, irmão? O sol era considerado como um deus. Até nos dias de hoje, esse dia é domingo. Quem adora o sol, ele vai adorar no domingo. Procura na história. As igrejas satanistas acredito que também adoram no domingo. Não tenho certeza. Preciso fazer uma pesquisa sobre isso, se tiver algum satanista aí escutando. Porque o vídeo, irmão, está aberto para quem quiser ouvir, tá, irmão? Então, eles adoravam o sol. E era considerado como um deus, até o dia de hoje. Então esse dia era chamado dia de domingo, dia do sol. Como está escrito em inglês. Acho que é assim, Sunday, dia do sol. Por isso que é escrito em inglês assim, Sunday, dia do sol. Certo, irmãos? Em inglês é assim. E também Sonntag em alemão. Em outras línguas também possuem esse significado, o mesmo significado. Em português, optou-se pelo latim Dominus Dei, ou seja, dia do Senhor. Dominus Dei, o dia do Senhor. Certo, irmãos? Porque eles falam assim, Jesus... Mas quando colocou isso? Foi no ano de 321. E quem fez? O imperador Constantino. Então, Daniel falou que haveria uma mudança na lei. Constantino mudou a lei. Certo, irmãos? Presta atenção. Então, isso não tem nada de Bíblia. Isso aqui é Constantino. Não vem dizer para mim, porque está na Bíblia, capítulo tal, porque o Senhor é o Senhor do sábado. Peraí. Então, quer dizer que Deus usou Constantino, que foi um homem... Procura a história dele, que eu não quero ficar contando história de como ele era, irmão. Se você procurar estudar sobre Constantino, você vai ver como ele era bonzinho, tá? Presta bem atenção aí, porque eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Depois do ano de 345, irmãos, depois de Cristo, houve um outro concílio, que foi o de Laodiceia, que houve um decreto de mudança. Aí houve uma mudança no concílio de 336 depois de Cristo. Eu pergunto, qual apóstolo que estava lá? Não existiam mais, já tinha morrido tudo. Essa igreja já estava se transformando numa igreja deturpada pelo paganismo. E para não perder os dias de festas que eles tinham, certo, irmãos? Então o que eles fizeram? Eles decretaram a mudança do sábado para o domingo. Presta atenção. Foi feito no ano... Procura aí, irmão. No ano 321, depois de Cristo. Quem foi que fez isso? O imperador Constantino. Outra vez. Ele que aderiu o cristianismo em Roma. Mas qual cristianismo que ele aderiu? Quando Paulo ia para Antioquia, certo, irmãos? Ali ele deixou um presbítero, que era o nome dele, meu Deus, eu não me lembro agora. Inácio. Esse Inácio, irmão, foi presbítero na igreja de Antioquia. Depois Paulo, logo Deus levou ele, que ele ficou preso em Roma, assim por diante. E esse presbítero ficou ali e ele levou a palavra para o Constantino. E Constantino percebeu, irmão, que para ele ter domínio, porque o evangelho que os apóstolos haviam pregado estava espalhado, mas não tinha mais os apóstolos primitivos.
Então o que ele fez? Uma ideia dele. Se eu dominar essa religião, que ele chamava de religião, eu vou ter domínio, eu vou ser considerado o imperador de todas as nações que eles creem, porque estão sendo perseguidos por outros. Até em Roma mesmo eles matavam, jogavam na fogueira. Então ele mesmo se constituiu o Papa. E ele disse que Pedro foi o primeiro Papa, sendo que Pedro, irmãos, em 321 já estava há muito tempo, Deus já tinha levado Pedro, irmão. Está entendendo, irmão? Como é que é as coisas? E há uma certa dúvida quando na Bíblia que nós temos está escrito assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra será... Entendeu? Porque Constantino, ele deve ter acrescentado alguma coisa ali, porque foi acrescentado na Bíblia romana, não na nossa, né? E muitas coisas foram traduzidas depois para a nossa. Porque Constantino sabia que Pedro estava enterrado ali debaixo do Vaticano. Irmão, vamos prestar bem atenção, vamos procurar a história. Eu não posso, irmão, afirmar isso com muita precisão, essa parte de Pedro, mas dentro daquilo que é espiritual, eu posso, assim, no meu sentimento espiritual, me parece que houve aí alguma mexida, entendeu, irmãos? Nós temos que tomar muito cuidado, né, irmãos? E ler a Bíblia em espírito. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Por que ela é? Porque ela sempre foi e sempre será. Se alguém colocou um sal a mais ali, irmão, ela continua sendo a Bíblia. E dentro dela tem uma Bíblia espiritual que você lê com o espírito, com o olho espiritual, com a profundidade do mistério de Cristo. Por isso que tem coisas, irmão, que os outros não entendem. Por isso que tem coisas que as pessoas procuram e não acham, entendeu? Então esse concílio então fez a mudança do sábado, certo, irmão? Depois teve o concílio 383 depois de Cristo, de Graciano Valentiniano e Teodósio, que exigem que se façam negócios decreta a mudança do sábado para o domingo e exige que se fizessem negócios no sábado. Ele exigiu, falou, não, tem que fazer, tem que vender, tem que comprar, ele exigiu. Quem foi? Vou falar o nome dele que eu marquei aqui, irmão. Graciano Valentiniano e Teodósio. Porque onde está o nome desses homens na Bíblia? Mostra para mim. Não está. Se não está na Bíblia, então não, como é que eu vou dizer que o que eles fizeram foi Deus? Deus permitiu. Mas eu vou dizer que você que não acredita, você que acredita que Deus é dono de tudo, que é claro que é, e eu não vou te condenar. Porque o Senhor Jesus disse que é o Senhor do sábado, louvado seja Deus. Porém, mesmo ele dizendo que era Senhor do sábado, eu vou guardar o sábado porque ele é Senhor do sábado e eu quero que ele seja meu Senhor também. Tá entendendo? Agora entenda como você quiser. Eu não vou te condenar por você não fazer isso. Entende, irmãos? Agora, se você tiver que trabalhar no domingo, você não vai então? Se eu estivesse numa empresa e tivesse que trabalhar no domingo, é por causa da minha existência, é por causa da minha vida, é por causa da minha família, para levar sustento para minha casa, eu ia falar, Senhor, me perdoa, me guarda, eu vou agradecer pelo Shabat, porém, eu preciso fazer esse trabalho, porque tu sabe que é por causa da minha família, e o Senhor é o Senhor do sábado. Mas eu não estou fazendo nada, estou na minha casa. Por que eu não posso guardar? Tem pessoas que têm condições, não trabalham no sábado. Certo, irmão? É complicado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, tá, irmão? Para nós não se deixar levar por coisas e dizer que é seita, irmão. Tá, irmão? Então, e depois, em 416 depois de Cristo, o Papa Inocêncio publica que os cristãos deveriam guardar e jejuar só no domingo. Quem fez isso? O Papa Inocêncio. Certo, irmãos? E depois, em 538, o Concílio de Orleans reforça a guarda do domingo. Quem fez isso foi o Papa também. Depois, em 590 depois de Cristo, finalmente o Papa Gregório consolida por decreto, ele decretou a guarda do domingo e discrimina todo aquele que continuasse guardando o sábado.
não foi nada da Bíblia, foi o Papa, tá na história, irmão. Não tem como mudar a história. Não tem como dizer que não. Tá lá. Será que eles mentiram, irmão? Será que eles estão falando uma lorota? Então eu quero dizer para vocês que nós temos que tomar cuidado. Olha, eu não estou falando que você é obrigado a fazer, mas eu estou falando por que eu estou sentindo de fazer, irmão. Certo? Daí para frente, os cristãos e os gentios deixaram de vez de guardar o sábado, porque os cristãos até a época de Pedro, de Paulo, de João, procura, irmão, procura se eles não guardavam o sábado, se eles não ficavam, se não se reuniam no sábado. E também se reuniam no domingo. Se reuniam todo dia, porque todo dia para eles o Senhor estava com eles, está entendendo? Mas no sábado era como se você tivesse ganhado um presente do seu pai e você sentisse assim, poxa, como se fosse o aniversário do seu pai. Hoje é diferente, hoje é aniversário do meu pai. Então o que você faz no aniversário do seu pai? Você dá parabéns para ele. Então no sábado você tinha que lembrar, puxa, hoje foi o dia que Deus descansou. Eu vou agradecer a ele por isso. Vou fazer um bolo para ele. Vou fazer um pão de ralar para ele, né? Que na verdade é você que come, né? Vou fazer uma oração para ele. É pecado isso? Você faz para você, faz para os seus filhos. Quer dizer que para Deus, Deus não come pão, Deus quer o nosso louvor. Então aproveite e louve a Deus mesmo no sábado. Mas domingo não pode? Vai no domingo. Mas não vai dizer na igreja que domingo é o dia do Senhor, porque eu já ouvi isso em reunião de ministério de uma determinada denominação. Eu não posso concordar com isso, porque não é. Então, irmão, se o irmão não sente de guardar, mas também não diga que é. E não vem dizer para mim que eu estou contrariando as escrituras, porque eu não estou. Eu estou contrariando o que o Papa falou aqui, ó. Papa Gregório. Ele disse assim, ele decretou, falou assim, agora tem que guardar. Depois Lutero, quem era Lutero? Era um sacerdote, irmão. Ele era da igreja romana. Irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Católico, no século XVI. Certo, irmão? Ele continuou convicto na guarda do domingo. Lutero. E quem que fez a reforma? Da onde saiu as denominações evangélicas? Principalmente essas evangélicas que nós conhecemos hoje. Saiu da onde? Saiu de Lutero, porque foi ele que foi o primeiro. Tá certo, irmão? Não adianta dizer que não foi, irmão. Depois foram surgindo outras igrejas diferentes, pentecostais, neopentecostais, valdenses, enfim. Mas elas tiveram uma raiz romana, irmãos. Eu vou explicar aqui, eu marquei aqui, ó, quer ver? Está dizendo aqui, ó. Daí para frente, então, Lutero, que era esse sacerdote, continuou convicto na guarda do domingo. E assim é até os dias de hoje, salvo pequenas exceções, o sábado é observado no meio judaico-cristão. E tem gente que diz que não tem judeu cristão. Tem. Eu conheço muitos que tem. Eu já congreguei com eles em Israel, no dia de sábado. Eu vou dizer mais. A casa encheu. Irmão, encheu, lotou. Não era da congregação aquele povo. Não era de outra igreja. Eu fui lá numa missão. Não fui pago pela igreja. A casa lotou, irmão. E ninguém... Porque eles estavam de folga. Era o Shabat, domingo, irmão. Eles tinham que trabalhar. Entendeu? E aí eles continuaram no mesmo sistema, na mesma coisa que os outros também continuaram, irmãos. Continuaram na mesma doutrina original. Essa é a doutrina que veio de Jesus Cristo. Então, a doutrina que veio de Lutero, ela guardava o domingo. Por isso que a sua denominação, a minha não saiu de Lutero, saiu da onde? Foi o irmão Franciscão. Tá, o irmão Franciscão era da onde? Vai puxando. Era da presbiteriana. Quem fundou a igreja presbiteriana? Era da anglicana. Da onde que surgiu a anglicana? Eu não sei se era da anglicana, eu dei um chute aqui, mas vamos supor que fosse. Da onde surgiu? Vai indo. Aí vai chegar na luterana. E da onde saiu a luterana? Do catolicismo.
Então, muito ranço do catolicismo veio, irmão. Certo? Os irmãos têm que entender essas coisas, irmão. Nós temos que ter comunhão para nós entender. Eu não estou dizendo que você que não guarda vai para o inferno. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você crê em Jesus Cristo, já é o suficiente para a tua salvação. Mas se você acredita que domingo é o dia do Senhor, como eu ouvi um ancião falar, você está cometendo um pecado dizendo que o dia do Senhor é o dia do Deus Sol. Aí eles falam assim, não, para tampar o furo da peneira, eles falam assim, não, o Senhor Jesus é o sol da justiça. Aí até teve um hino aí que é sol da justiça. Irmão, se eu cantasse esse hino em Israel, sol da justiça, tivesse algum judeu, até messiânico, porque messiânico, irmão, é que nem nós, mesma coisa. Eles aceitam nós, irmão, irmão, eles têm os costumes deles, eles fazem as festas judaicas, eles fazem porque já são judeus, é diferente. Eu não sou obrigado a fazer nenhuma festa judaica. Eu não sou obrigado a fazer nada disso, eu sou gentil, irmão. O gentil só ficou aquilo lá que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Mas as leis, os preceitos do Senhor, os irmãos perdoam, irmãos. O que está escrito quando o Senhor Jesus, aquele mancebo, foi falar com o Senhor Jesus, mestre, o que eu farei, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que o Senhor Jesus disse para ele? O Senhor Jesus falou assim, crê. O Senhor Jesus podia falar assim, você tem que crer em mim, obedecer a minha palavra e crer e ser batizado. O Senhor Jesus falou assim, sabes os mandamentos? Ora, peraí, agora pensa bem, se ele era o Senhor do Shabat, por que ele falou que sabes os mandamentos? Ele não podia dizer assim, se você crê em mim, você vai ser salvo. Mas ele primeiro perguntou, sabes os mandamentos? Ele falou, sei, Senhor. E começou a falar isso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O Senhor não repreendeu ele. Irmão, está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Você pode me confrontar, mas só que tem uma coisa. Eu não estou te confrontando. Eu não estou te tentando convencer. Eu estou te mostrando por que eu estou sentindo. Agora você é livre. Se eu for congregar na sua igreja, você estiver atendendo o culto na casa de oração, eu não vou pregar isso. Eu vou ficar entre mim e Deus e vou guardar e acabou. Certo, irmão? Eu não tenho que dar satisfação da minha vida particular. Mas eu tenho que falar para os dirigentes, tenho que falar para aqueles que me procurarem que eu sinto assim. E não vou ficar explicando toda hora isso, porque senão pode confundir a mente das pessoas. Mas isso é verdade. Não é mentira, certo, irmão? O que é errado é nós falar que domingo e bater o pé, porque não é. Irmão, não foi, nunca foi. Isso daí foi Lutero que trouxe do romanismo. Uma igreja que veio com um histórico, irmão, totalmente romanizado. Entendeu, irmão? Mas isso não quer dizer que os cristãos que saíram dali vão perder a vida eterna. Não. De jeito nenhum, irmão. Eles estão ali, eles creem em Jesus Cristo, eles se guardar a palavra de Deus até o fim, embora eles possam até não guardar o Shabat, porque eles não aprenderam assim. Quando o Senhor Jesus vir, se eles ficarem firmes na palavra de Deus e amarem o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, guardar do sangue, da carne sufocada, da prostituição, da lascívia, da idolatria, eles vão herdar o céu. Mas se Deus está cobrando de mim alguma coisa, talvez eu tenha um contratinho assinado aí que eu não sei, eu tenho que fazer. Você está entendendo, irmão? Isso é um mistério. Não deixa de ser um mistério. Agora, eu não julgo você pelo mistério que você crê. Eu não julgo. Quando eu não entendo, irmão, eu fico calado, porque eu não entendi. Mas isso foi um mistério que Deus me mostrou. Você pode não entender. Então, não faça. Faça o que você já está acostumado a fazer e pronto. Eu não estou aqui querendo falar que quem não guardar o Shabat vai perder a alma. Eu não estou falando nada disso, irmão. Pelo amor de Deus. Tem denominações que quem não guarda o Shabat, não vou falar o nome, eles até querem rebatizar. Eu sou contra, não sou a favor. Porque o batismo que você fez, ele foi feito porque você creu em quem?
em nome do Senhor Jesus Cristo. Você creu nele. E a salvação não está nos 10 mandamentos, está em Jesus Cristo. Porém, desde o momento que eu creio em Jesus Cristo, eu quero fazer o melhor para ele. Aí eu vou lá, não, faço tudo, mas o Shabat não precisa, que Deus anulou. Que Jesus Cristo anulou. Ele não anulou nada. Abrogar não quer dizer anular. Ele cumpriu, porque ninguém cumpria. Por isso que se nós deixarmos de cumprir alguma coisa por algum motivo, ele nos justifica por causa da graça. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. E não vem de nós, é dom de Deus. Se nós somos salvos pela graça, então louvado seja Deus. Não preciso cumprir, matar um bezerro, oferecer holocausto. Mas se eu sinto, mas tem que, irmão, mas a lei está lá, eu não posso roubar. Você rouba? Mas não está escrito lá em 15 de Atos dos Apóstolos, isso aí, que não podia roubar. Não está escrito lá. Mas está escrito sim que tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas rouba? Não rouba. Quem ama a Deus sobre todas as coisas mente? Até às vezes pode mentir, mas depois pede perdão. Porque hoje tem Jesus Cristo, que é o nosso intercessor. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, será que não guarda o Shabat? Pode guardar. Mas se ele deixar de guardar, será que Deus vai condenar ele? Por um motivo justo, que ele não pôde, que ele teve que viajar, ou porque ele teve que, enfim. Não vai, porque o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Mas se eu sinto de guardar, Deus vai me condenar? Porque eu sinto. É um absurdo ter denominações que eu subi aí, irmão. O irmão sentia sozinho, mas o nosso irmão falou. E quando ele falou, sentaram ele, irmão. Só porque ele falou uma coisa que está na Bíblia. Quando ele falou para um ancião, o ancião olhou para ele e falou: irmão, isso não está escrito? Fique em paz, serve a Deus aí no teu ministério e faz só você e Deus e sua família e pronto. Ele ficou feliz, irmão, e nunca pregou isso na igreja. Estava aguardando, só que foi só mudar aquele ancião, o ancião dele lá, irmão, que era um cheio de amor de Deus, né? Vocês já imaginaram, entregou para o presidente lá, e o presidente foi lá e falou: você para com isso ou você senta? Ele falou: não, irmão. O outro irmão falou que eu podia fazer, e eu faço só eu, minha esposa, meus filhos, por que eu vou sentar? Irmão, sentaram o nosso irmão, tiraram o ministério dele, porque ele estava fazendo uma coisa que estava escrito na Bíblia. Agora, roubar dinheiro de coleta pode, né? Fazer coisa errada pode, enganar o povo pode, profetizar falsamente pode. Eu creio na profecia, irmão, mas na verdadeira. Isso aí não senta ninguém. Falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, pode também. Dizer que a palavra de Deus é só aquela que sai da boca do homem lá na frente, também pode. Dizer que o homem que está lá pode ligar e desligar, fazer um ensinamento, também está certo. Pode. Onde que está escrito isso? Mostra para mim. Não está escrito. Certo, irmão? Agora eu pergunto, aonde que está escrito certinho? Lembra-te do dia de domingo, que é o dia do Senhor. Irmão, não está escrito. Vocês usam o argumento que o Senhor Jesus ressuscitou no domingo, então esse ficou sendo o dia do Senhor. O dia do Senhor é todo dia, porém, o dia estipulado por Deus da criação é sábado. Não adianta, você volta na criação, é sábado. Não quer dizer que você é obrigado, mas se você tem oportunidade, você não faz. Se você pode fazer o melhor para o seu pai, você não faz. Se você tem dinheiro para dar um presente bonito para sua mãe, você não dá. Agora, se você não pode, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor da tua vida. Pronto. Está entendendo, irmão? Eu prefiro fazer isso do que se eu estivesse trabalhando numa empresa. Você acha que eu ia? O que eu vou fazer? Tem um monte de gente que trabalha no sábado, na padaria, no mercado, em tudo. Quer dizer que eles vão tudo para o inferno? E são cristãos. Não vão, eles estão trabalhando para a subsistência da vida deles. Mas se eu sou autônomo, se eu sou livre, se eu tenho uma empresa minha, se eu sou uma pessoa, eu não tenho nada disso, mas se eu fosse uma pessoa que tivesse, eu daria folga para todos os meus funcionários no Shabat e deixariam eles à vontade. E ainda daria folga no domingo também. Porque tem muitos que respeitam, querem ir na missa, querem ir não sei aonde, no domingo. Eu não estou falando de religião, eu estou falando do meu sentimento, ok?
E se nós formos olhar aqui o que diz a Bíblia, o que quer dizer a palavra sábado? Aí eu escrevi aqui, eu peguei aqui, irmão, senão é muita coisa, né? Eu estou tentando ser rápido, já está em 35 minutos. Eu não vou falar tudo que eu estou sentindo, irmão, tá? A palavra sábado eu tive que pegar aqui, irmão. Na língua hebraica, a palavra sábado quer dizer Shabbat. Significa, no hebraico, descansar, certo, irmão? Cessar, como substantivo, quer dizer dia da semana chamado sábado, sendo o 7º dia. E é interessante você observar isso, irmão. O próprio nome Shabbat quer dizer descansar. Nós já temos o Senhor Jesus, que é o nosso descanso, que é o Senhor do sábado. Nós descansamos nele. Então nós descansamos nele todo dia. Mas tem um dia específico que Deus criou o céu e a terra, que não custa nada eu agradecê-lo por isso. Ou é difícil para você? Você tem irmão que não lembra de agradecer nem quando levanta, irmão. Nem para tomar café, nem para orar. Irmão, esse negócio, os irmãos me perdoam. Eu não estou ofendendo ninguém. Eu também fazia isso. Eu levantava de manhã e já orava: Senhor, abençoa todo o alimento que eu vou comer hoje. Espera aí. Aonde que o Senhor Jesus fez isso? Mostra para mim. Não é que Deus não vai abençoar. Ele vai, tudo bem. Mas você tem vergonha de, mesmo sentado na mesa de um restaurante, inclinar a tua cabeça e falar: Senhor, abençoa o alimento em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Ah, mas não pode orar sentado. Quem falou para você que não pode? Como é que pode orar em pé dentro do tanque de batismo? Ah, mas na nossa denominação não ora assim, ora ajoelhado. Tudo bem, irmão. Tua denominação ora ajoelhado. Mas que diferença faz? Se você estiver ajoelhado e o teu coração for arrogante, soberbo, cheio de ganância, cheio de ódio, será que você está mesmo ajoelhado espiritualmente? Ou será que você apenas está ali corporalmente para ser visto? Ah, mas está escrito: não fazem como os fariseus que oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Antes de entrar no vosso quarto, fechai a vossa porta. Não falou para entrar na igreja, né? Falou para entrar no vosso quarto também, né? E fechai a porta. Agora eu pergunto uma coisa para você. Presta bem atenção. E o publicano e o fariseu estavam orando de que jeito? Explica. O publicano, que é o cobrador de impostos, estava de pé. Não está dizendo que estava sentado. Estavam ambos em pé na sinagoga e o Senhor Jesus estava observando eles. E um dizia, um batia no peito: Senhor, eu te agradeço porque eu dou o dízimo, porque eu não falto, porque eu guardo todos os sábados, porque eu faço isso, porque eu guardo toda a lei, porque eu ofereço ofertas, holocaustos. E o publicano batia no peito: Senhor, que miserável homem que eu sou, que pecador. Ele está de joelho? Ele não estava, né? Então, eu sou um pobre coitado, eu não valo nada, Senhor, tem misericórdia, só tu mesmo. Quem sou eu? O Senhor Jesus olhou e perguntou para os seus discípulos: qual desses, pois, que saiu justificado? Irmão, se tem que orar só de joelho, o Senhor Jesus ia dizer assim, ó: nenhum deles, porque os dois orou em pé. O Senhor não falou isso. Não falou. O Senhor falou diferente. Pega a Bíblia, irmão, confere o que eu estou falando com a Escritura. O Senhor pegou e disse assim: olha, esse que se exaltou, aí vai ser humilhado. E aquele outro, Deus se agradou dele porque ele se humilhou. Mas ele estava em pé. Irmão, orar em pé, para eles, significava prontidão. Quando você está em pé, um soldado está em pé, e quando você levanta a mão, levantai as vossas mãos sem ira e nem contenda. A sua linguagem corporal, que também fala com Deus, ela demonstra que você está em prontidão. E quando você levanta a mão e você ergue ela para o céu, você está demonstrando que você está em prontidão, mas você não tem nada, precisa da ajuda de Deus. Então não julgue. Por que você vai num hospital todo contaminado e você não pode ajoelhar e você ora em pé? Tem até ensinamento em algumas igrejas assim. Eu oro ajoelhado, irmão, certo? Eu gosto de orar ajoelhado. Mas se houver uma necessidade, você acha que eu não vou orar em pé? Quantas vezes já orei? Em funeral, em lugar que não podia pôr o joelho no chão. Irmão, o que impede a nossa oração é nós não acreditarmos em Jesus Cristo e não sermos humildes. Não adianta nada você pôr o joelho no chão e depois ser arrogante, quer ser o chefe.
Você acha que só você está certo, irmão? Isso para mim não dá. Então eu já vou dizer para vocês aí, para todos, eu não sou chefe. E eu não sou também índio para ter chefe. Desculpa, irmão. Eu gosto de servir a Deus dentro da guia do Espírito Santo. Por isso que eu falo da casa de oração, tudo, porque lá, irmão, eles não cobram essas coisas. Pelo menos depois que eu fazer esse vídeo, eu não sei, né? Eu não vou pregar nunca isso pro povo. Por que está falando na internet? Porque eu senti e não esconder de ninguém. Mas na hora que eu estiver pregando lá, irmão, eu vou pregar, não vou entrar nesses assuntos. Porque a denominação, muitos não vão entender, muitos não vão compreender e vão achar que eu sou um adventista. E tem muitos mesmo de outras denominações evangélicas que veem esse vídeo aqui, vai me criticar. Mas não tem problema, irmão. Eu já fui bem claro, eu quero deixar aqui bem explícito que eu não vou condenar quem está fazendo do domingo, quem está cumprindo a ordem lá do... Quem está cumprindo a ordem do... Como é o nome dele que eu marquei aqui? Do Constantino, do Valentiniano, que fez o decreto, que tinha que se fazer negócio. Eu não vou condenar. Não vou condenar. Sabe por quê? Isso aqui foi permissão de Deus e pronto. Você não sabia e daí? Você acha que Deus é cruel? Por isso que Ele mandou Jesus Cristo, para poder cobrir essas coisas todas. Agora, se Deus me iluminou assim, eu vou fazer assim. Eu posso ir até para a igreja, vamos supor, eu posso estar na Assembleia de Deus, eles não guardam o Shabat. Mas o que tem? Eu já guardei. Será que eu vou condenar a Assembleia de Deus por ela não guardar? Não. Eles não aprenderam assim, aprenderam diferente. Eu não sou melhor do que eles. Vocês não estão entendendo, irmão? A nossa condição diante de Deus, ela é individual. Quando eu envolvo uma coletividade, que eu prego alguma coisa para uma coletividade e afirmo que a pessoa tem que fazer aquilo, então aí eu tomei uma responsabilidade coletiva. Agora, se eu estivesse numa denominação que fosse fundada pela minha pessoa, eu poderia, por quê? Guiado por Deus, né? Eu poderia ensinar isso. A Igreja Adventista ensina, é a doutrina deles, eles fazem, eles têm a presidência deles, tem lá os pessoas até bem cultas. Eu vou condenar eles? Deixa eles lá, irmão, do jeito que eles acharem. Eu não posso, de todas as denominações, Deus vai chamar alguém para a vida eterna. Ou vocês pensam que é de uma denominação só? Vai chamar até adventista, muitos vão entrar no céu. Congregação cristã, muitos vão entrar no céu. Assembleia de Deus, muitos vão entrar no céu. Está entendendo, irmão? A Assembleia Cristiana vai entrar também muitos no céu. O que não vai entrar no céu é aquele que não tem o coração puro, que não tem a sua mente pura, cheia de espírito de religiosidade. Eu não estou pregando aqui com espírito de religiosidade. Eu estou falando aquilo que eu sinto. Certo, irmãos? Então, irmão, interessante é que nós observamos essa palavra em hebraico e possui a mesma raiz de sheb ou shab, que em hebraico representado pelas letras shin, bet, e assim a palavra sheva significa número 7. Sheva, número 7. Shibim, 70. Shibiim, Shevuá, significa período de 7 semanas, ou festa de 7 semanas. Shavuot, também conhecida como as festas de Pentecostes. O número 7 na Bíblia, irmão, ele aponta para algo que é perfeito, eterno, pleno, completo e absoluto. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, que o anticristo era o número de um homem. Sabe qual é o número do homem? É o número 6. Então, 666. Está falando 3 vezes 6. Primeira besta, falso profeta, primeira besta que subiu do mar e a que subiu da terra. Não são 3? São 666. Número 6 é o número de um homem. Então entendam, irmão, por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas das vezes pode alguém querer me criticar a respeito disso. Irmão, se eu for
fazer tudo que eu pesquisei aqui. Os irmãos vão... que eu tive o sinal de Deus, certo, irmãos, para fazer isso. Só que eu não tinha, as minhas palavras não tinham como eu expressar. Então tá aqui, irmão, eu procurei e fiz alguma coisa e fui ao fundo para me poder explicar. Porque se eu fosse explicar com as minhas palavras, eu não ia saber. E também que tudo isso, irmão, que nós temos que fazer tudo isso e pronto, não ia ter muito argumento. Espiritualmente eu teria, mas eu ia ser contestado, porque eu não sei, eu não me lembro os nomes dos sacerdotes que fizeram isso, dos padres que fizeram essa mudança. Agora eu citei o nome dos padres. Quer dizer, os padres então tinham luz de Deus, né? E a maioria, desculpa, irmão, eu não estou atacando o padre. Tinha pessoas boas, tinha pessoas que tinham um coração bom, será? Deveria ter, não estou generalizando. Mas também tinha pedofilia, como até no meio de determinadas igrejas evangélicas tem. Até hoje tem. Vai saber como é que eram essas pessoas, irmão? Eu não sei, eu não conheci eles. Eu prefiro ficar com Moisés, que está lá nos 10 mandamentos, com o Senhor Jesus, que é o Senhor do sábado. Então, se ele é o Senhor do sábado, e eu quero guardar o sábado, eu estou guardando o sábado do meu Senhor. Se eu precisar trabalhar, louvado seja Deus, eu não estou com espírito de religiosidade. Se eu não precisar, louvado seja Deus. A sexta-feira, quando eu chego do trabalho, eu oro a Deus, agradeço pelo Shabat, que é a partir das 6 horas, e depois, se eu chegar depois das 6, eu agradeço a Deus, faço o que eu tenho que fazer conforme está escrito, né? Não como os ortodoxos, não, porque eu creio em Jesus Cristo, eu faço como os messiânicos, certo? Que é muito simples, em questão de 10 minutos, eu faço a celebração, pego o pão de ralá lá e faço a celebração, um pouquinho de vinho, agradeço a Deus por aquele Shabat, e no outro dia, se eu não precisar trabalhar, eu vou ficar lendo a Bíblia, vou ficar orando, vou fazer visita, e como domingo também é um dia que ninguém faz nada no Brasil nem em Portugal, eu também faço a mesma coisa, porque todos os dias para o Senhor são iguais. Mas no Shabat eu agradeço a Deus pelo sábado. Vocês estão entendendo, irmão? Ficou bem claro? Então tá aí explicado. Cada um faça o que sentir. Tem muita coisa aqui sobre esse estudo, que Deus me deu a graça de pesquisar. Mas se eu for muito longe, irmão, olha, só esse vídeo deu 47 minutos. Então é melhor eu parar por aqui. E se vocês quiserem mais alguma explicação, vocês, por favor, nem que seja quer mais uma explicação? Põe no comentário, irmão, eu quero mais uma explicação. Eu tenho mais argumento ali, tá bom? Mas eu vou ficar assim mesmo, será que se eu ficar no domingo eu vou para o inferno? Eu falei alguma coisa? Quem sou eu para dizer que você vai para o inferno? Eu sou Deus, irmão. Você faz o que você sentir, irmão. Você não está em Jesus Cristo? Então pronto, você não está querendo fazer isso? Você crê em Jesus Cristo? O problema é seu, irmão, não é meu. Eu estou sentindo não estou obrigando ninguém a fazer. Entendeu, irmão? Eu não estou obrigando o ancião da Itália a fazer, o outro ancião lá do Ceará a fazer, o outro ancião lá do não sei da onde fazer. Eu não estou obrigando nada. Eu estou sentindo. E se eu estivesse na congregação, eu falaria para eles que eu estava sentindo também. Sabe o que eles iam fazer? Por causa disso, eles iam me sentar por uma coisa que está escrito na Bíblia. Mas roubar e fazer outras coisas, não senta não, irmão. Isso aí Deus perdoa, é fraqueza, né, irmão? Deus abençoe a todos, paz e graça, paz de Deus, shalom.